Olá pessoal, eu vim aqui rapidinho fazer esse vídeo porque tem um vídeo que está pendente aí para uma pessoa que pediu para que eu falasse sobre emprego. Já faz um tempinho que eu li esse comentário, só que eu não esqueci e agora eu vim aqui responder. Não sei se a pessoa ainda continua pesquisando, mas vai servir também para outras pessoas que têm curiosidade a respeito. Sobre emprego em Indaiatuba. O que eu penso é a mesma coisa sobre a questão dos preços, né? Eu disse aí em um dos vídeos que tem pessoas que reclamam que o custo de vida daqui é alto, e aí eu falei um pouco sobre isso, e teve uma pessoa que perguntou sobre o clima, falei um pouco sobre isso, e a resposta para essa pergunta vai ser bem no mesmo estilo. Os três assuntos são assuntos muito assim paralelos, né? E a minha opinião sobre essa questão do emprego é da seguinte forma. Nós estamos na cidade de Indaiatuba, que pertence ao estado de São Paulo, que, ao nosso conhecimento, é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, em relação à indústria, à comércio, a desenvolvimento. E o que acontece? Indaiatuba faz parte desse estado, consequentemente, Indaiatuba é bem desenvolvido também. Acontece que Indaiatuba ele está em expansão, a cidade está em expansão, está em desenvolvimento, então isso está fazendo com que a cidade gere bastante oportunidades. Então aqui, tudo que a pessoa pensar em fazer pode dar certo. Eu falo pode dar certo porque tudo que uma pessoa vai fazer envolve vários fatores por trás. Envolve conhecimento, envolve estudos e principalmente experiência. Eu acho que o estudo é muito importante, o conhecimento é muito importante, mas a experiência é a mãe. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu morei na zona sul de São Paulo, eu esqueci de mencionar sobre isso. Eu morei em dois lugares, Alfenas e zona sul de São Paulo, que foi dois lugares que eu morei e acabei esquecendo de falar isso aí nas perguntas que me fizeram aí. Na zona sul de São Paulo, eu morei bem em frente ao aeroporto de Congonhas, então eu tive a sorte, que na verdade é uma bênção, de ter conseguido uma moradia num quartinho de um hotel, bem na zona sul, bem de frente para o aeroporto. Então eu vivia numa região muito boa de São Paulo. Essa região ela abrangia Congonhas, Campo Belo, Brooklyn, Moema, Parque do Ibirapuera, região do Ibirapuera. Então são as melhores regiões do estado de São Paulo, Jardins. Então eu circulava ali naquele meio, geralmente a pé. E o que acontece? Eu trabalhei numa livraria ali no aeroporto de Congonhas. Nessa livraria eu trabalhei com uma moça, que na verdade é casada e já tinha filhos. E ela é formada em recursos humanos, Ela fez a graduação de recursos humanos e tinha concluído. E ela estava trabalhando lá no setor de recursos humanos dessa livraria. Então foi lá que eu conheci ela, A gente conversava, então a gente acabou desenvolvendo uma amizade, trocamos celular e aí a gente conversava. Então assim, a livraria deu errado porque foi no boom da crise, aqui no país. Então ela teve que dispensar bastante pessoas e as que ficaram, eu fui uma das que ficaram, porque eu tinha acabado de ser contratada, então eu pretendia ficar na livraria. E nós que ficamos, estava assim, passando por, sabe, várias situações estressantes, que não era nós os responsáveis e a gente estava tendo que tolerar certas coisas vindo de clientes, porque certas coisas não estavam sendo resolvidas dentro da livraria. Então, isso foi acumulando, ou seja, você levanta cedo da sua casa, você se arruma, você vai para trabalhar, chega lá, é uma fonte de estresse. Tava sendo assim os dias decorrentes, então muita gente saiu nessa fase, muita gente saiu, e também porque não estavam fazendo lá o depósito do FGTS, sabe, que é aquele valor que tem que arrecadar todo mês para cada colaborador. Então no contra-cheque estava vindo zerado, então o povo começou a sair e abrir ação contra a livraria. Essa moça saiu, ela saiu do RH, eu também saí, com o tempo eu não estava mais aguentando trabalhar naquela situação, naquele ambiente, então eu saí, mas a nossa amizade permaneceu. E depois que ela saiu dessa livraria, ela ficou um bom tempo sem trabalhar, um bom tempo, ou seja, em plena capital, em plena, como se diz, cidade desenvolvida do Brasil. Ela ficou um bom período parada, desempregada. Ou seja,
Se São Paulo, ela ficou muito tempo parada, desempregada, em Indaiatuba ela ia ficar muito tempo parada, desempregada? Aí depende, entende? Então depende, por quê? Isso depende do que a pessoa está buscando. No caso dela, ela não queria trabalhar em qualquer ambiente, ela não queria trabalhar em qualquer oportunidade, mesmo que ela precisasse, mesmo que ela tinha filhos para poder sustentar, aluguel para pagar, as despesas dela. Então ela tinha lá as coisas dela, só que ela fez assim, não vou aceitar qualquer oportunidade, porque qualquer oportunidade vai ter. Emprego vai ter em todo lugar, seja numa cidadezinha do interior, seja numa cidade desenvolvida, seja numa capital. E eu falo isso de experiência porque eu vivi tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo e outras cidadezinhas. Então emprego tem, principalmente na área do comércio, principalmente. Na área do comércio, que é esse setor administrativo, recursos humanos, essas áreas paralelas, né? Mas no comércio, esse mais varejista, mais assim, produção, é o que mais tem. Isso é geral. Só que são empregos super desvalorizados, que a mão de obra são desvalorizadas. Então, são empregos que a rotatividade é muito alta. Então, o que eu quero dizer? Indaiatuba é bom para emprego? Depende. Depende do que você busca. Você busca um excelente salário que valorize a sua mão de obra e a sua pessoa? Você busca excelentes condições de trabalho? Ambientes que você sinta prazer de estar ali dentro? Bom, se você busca tudo isso, pode ter certeza que você vai levar mais tempo para encontrar um trabalho que corresponda às suas necessidades. Mas se você vai querer qualquer trabalho, ou seja, tá pagando um salário, tá dando para eu viver, então eu tô pegando, você vai achar com facilidade. Então, em Indaiatuba tem emprego. Assim como em São Paulo tem emprego, assim como em BH tem emprego, Espírito Santo, Alfenas, Poços de Caldas e assim vai. Só para você ter uma ideia, eu fiquei em Poços de Caldas, se não for engano meu, 2 semanas. Eu fui para lá na véspera de carnaval. Foi assim que eu saí de São Paulo. Assim que eu estava indo embora de São Paulo, isso foi em fevereiro de 2017. Eu tinha ido para lá em novembro de 2014. Nesse período eu trabalhei em algumas áreas e foi lá que eu iniciei essa ideia na minha cabeça de querer ser autônoma, de querer trabalhar por conta própria. Isso foi um processo que aconteceu de forma muito natural, porque quando eu saí da livraria, fui trabalhar lá no embarque do aeroporto com vendas de semijoias. Então foi ali tendo contato com a venda em si, de você pegar o produto, passar para o cliente, pegar o dinheiro e colocar no caixa e no final do dia você fazer a soma total da venda, ou seja, do rendimento, é que me despertou, é que me fez entender esse mundo. Ou seja, eu tive contato, então de eu ter contato me despertou, isso abriu a minha mente de uma forma que eu comecei a pensar em empreender. Foi a partir dali, daquela experiência com semijoias no embarque do aeroporto de Congonhas. Então, quando eu saí desse quiosque, eu comecei a trabalhar por conta própria com vendas de acessórios femininos nas ruas da Zona Sul de São Paulo. Eu comprava brincos na 25 de março e ia de porta em porta vendendo os meus brincos. Lá no embarque vendiam eles por R$50 e eu vendia nas ruas por R$20. Então, como tinha essa diferença de preço muito grande, eu conseguia vender muito bem. Então, né, ou seja, iniciei esse processo lá, já tinha passado por várias experiências, isso é só uma delas que eu tô citando. Não estava mais querendo trabalhar para os outros, não estava mais querendo trabalhar para o CLT, igual eu falo para você, na minha opinião, no meu ponto de vista, os empregos do comércio, shopping, lojas, lojistas são muito desvalorizados, as horas de trabalho, na minha opinião pessoal, são muitas horas e muito desvalorizado. Então, por isso, eu tinha desistido de trabalhar para os outros e queria trabalhar para mim. Esse foi o principal fator que me desmotivou, compreenderam? Até então, antes de eu trabalhar com o quiosque, eu não tinha experiência, não tinha contato, achava que qualquer salário estava bom, achava que qualquer emprego de carteira assinada estava bom, e aí eu me contentava. Mas quando eu fui ter contato com vendas de semijoias no quiosque, que eu comecei a ver o que é o dinheiro multiplicar, isso me despertou e expandiu a minha mente, que comecei a ter ideias de fazer o dinheiro se multiplicar, e foi aí que eu comecei a frequentar a 25 de março para comprar produtos para revender. Foi assim que começou, ou seja, isso foi lá no ano de 2017.
Então vim embora, né? As coisas começaram a enrolar, começaram a agarrar, porque você tem que ter constância, você tem que ter disciplina, ou seja, não é porque você tá trabalhando para você que você vai o dia que você quer, e eu tava fazendo dessa forma. Eu ia o dia que eu queria, o dia que eu não queria eu não ia, tinha dia que eu tava com indisposição, aí tinha dia que eu, sabe, assim, você não pode, você tinha que ter meta, naquele tempo eu não definia meta. Então acabou que as despesas estavam ficando altas para mim, para eu ter que arcar com aquelas vendas, eu não estava dando conta e eu já estava um pouco cansada de ficar insistindo ali, porque querendo ou não foram quase 3 anos, eu fui sair de São Paulo. Então nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu trabalhei como vendedora numa loja de acessórios de celular, aí era CLT, fiquei só o período de experiência. Fui trabalhar numa loja de bolsa, aí aprendi sobre sintético, a diferença de bolsa de sintético e de couro. Foi um grande aprendizado, mas devido às condições de trabalho também, saí fora. Fiquei só uns 15 dias, se não foi engano meu. Depois fui trabalhar num quiosque de cafeteria, de servir café, bolinho e tal. Só fiquei uns 3 dias lá, peguei aquele aprendizado dali e não quis ficar também não. Aí foi indo assim, os empregos que estavam aparecendo para mim. Até então eu tinha desistido da área da construção civil, eu não queria mais voltar, porque eu já tinha tido a experiência em Belo Horizonte, então eu tinha clareza que eu não queria mais voltar para essa área. Então enquanto eu estive em São Paulo, eu nem tentei trabalhar na área da construção civil, praticamente abandonei mesmo o meu currículo e deixei parado. Então fui tentando tudo que vinha, só que o que vinha eram esse tipo de emprego: comércio, produção, comércio, várias horas de trabalho, baixo salário. Então, o que eu fiz? Eu desisti. Eu pensava, bom, se for para eu ficar aqui em São Paulo trabalhando dessa forma, eu volto para BH e trabalho lá sim. E foi o que eu acabei fazendo, voltei. Só que nesse período que eu voltei de São Paulo, fiquei em BH, eu fiquei parada porque eu resolvi que eu ia estudar para o Enem. Então eu comecei a estudar em casa mesmo. E acabou que não foi para frente, porque lá no fundo eu não tinha aquele objetivo definido, não tinha claro, era só uma vontade que estava ali alojada, que depois, com o passar do tempo, eu percebi que era uma necessidade vinda de estímulos externos. Ok. Então, fiquei um período em BH parada, aí fui tentando empreender em alguns tipos de trabalho como autônoma. Então, nesse período, deu para eu ter clareza da seguinte forma: tem emprego em todas as cidades, tem emprego. Só que o problema é que a maioria são na área do comércio. Emprego na área do comércio é desvalorizado. Então, se você quer ser um profissional valorizado, receber bem pela sua mão de obra, né? Porque eu acredito que você busca conhecimento, que você estuda, então você vai precisar, consequentemente, olhar, pesquisar e não só isso, selecionar, ou seja, você vai acabar sendo exigente. Qual que é a conclusão toda? Indaiatuba é uma boa cidade para viver? É. Indaiatuba tem emprego? Tem. Indaiatuba é bom para trabalhar? Depende do que você busca. Indaiatuba tem emprego? Depende do que você busca, entende? Se você vier e tentar, tenho certeza que você vai conseguir trabalho, mas o que você busca? Entende? Então eu espero assim uma coisa que aconteceu comigo, vou aproveitar então a oportunidade do vídeo, que eu não sei quando que eu vou fazer outro, porque eu não quero ficar fazendo nada por obrigação, sabe? Isso é uma coisa que tá muito claro dentro de mim. Eu quero fazer as coisas de forma natural, de forma o que sai. Tanto que o vídeo anterior aí ficou uma bosta, eu assumo isso, que eu não tinha visto ele ainda na tela do computador. Eu faço no celular, edito no celular e mando pro YouTube. Aí hoje eu fui em uma lan house, abri o vídeo pra eu ver e vi que ele ficou uma bosta, porque como eu fiquei filmando com uma mão só, porque a outra tava com as sacolas aí do café, ficou trêmulo, né? Então eu vi que a imagem ficou muito trêmula. Aí eu pensei até em deletar o vídeo, mas aí eu pensei, poxa, tem o registro das florzinhas, tem o registro da área Barnabé, que dá para as pessoas ver um pouquinho, tem o Banco Itaú, e eu coloquei o preço aí, gente, do café, não é porque eu tô fazendo merchandising ou propaganda, não. Eu coloquei o preço para vocês entenderem o tipo de produto que a gente encontra aqui e os preços que a gente encontra, porque tem pessoas que acham que o custo de vida aqui é alto, e eu disse que isso é relativo. Por quê? Porque eu tô aqui em Indaiatuba morando nas minhas condições, como vocês estão vendo aí, e tô conseguindo viver tranquilamente bem, entende? Dentro das minhas condições, eu estou conseguindo viver de forma que as minhas necessidades do momento estão sendo atendidas. Fui na padaria aí, vocês viram a estrutura da padaria, tomei um cafezinho lá, fiz um lanchinho sossegado por R$ 4,50. Comprei aí o pó de café, que na minha opinião é um pó de café muito concorrente aí com os Três Corações, esse café.
O Melita também é muito bom, mas ele é um pouquinho mais caro que eu, se não for engano meu, R$2 ou R$3 de diferença. Muito bom também, então ele pra mim ele tá paralelo. E aí o que acontece? Comprei esse café, registrei ali o caminho e tal, a experiência do cafezinho sendo feito em casa e coloquei o preço só para vocês terem essa ideia do que vocês encontram aqui pelo preço. Vocês podem ver que é muito relativo. Eu encontro coisas aqui que a mim atendem em preços acessíveis nas minhas condições. E isso vale para roupa, para calçado eu já até falei que eu acho caro. Os calçados aqui na cidade é caro você comprar aqui. Aí tem Campinas, a passagem é 6,10, se não for engano meu, para Campinas. Em 40, 50 minutos você tá lá. E tem ônibus de hora em hora para Campinas. Tem aquele urbano e tem o de viagem. Aí o urbano é 6,10 a passagem, mas o de viagem vai ser, eu acho que uns R$15. Enfim, outra coisa, muita gente trabalha também em Campinas, viu? Estuda em Campinas, trabalha em Campinas, mas eu não faria isso. Já que eu tô morando aqui dentro de Indaiatuba, estou custeando a minha vida aqui, então eu prefiro dar prioridade para fazer tudo aqui dentro. Ou seja, você tem várias opções. Você pode trabalhar em Indaiatuba, pode trabalhar lá em Campinas, em Salto, não sei qual é a sua área, o que você busca, mas dependendo da área você tem essas opções. Aqui em Indaiatuba, o que eu achei legal aqui foram as estruturas dos ambientes de trabalho. Eu percebi assim, que tem bastante estruturas bem organizadas, limpas, as pessoas se preocupam, sabe, com essa parte, isso é algo que eu acho muito bacana. Mas também já vi alguns ambientes assim meio desleixados, sabe, mas aí já é mais assim para a área mais... vou falar para vocês assim de uma forma que não é com a intenção de ofender ninguém, mas nas áreas mais simples da cidade, sabe, nas áreas em que quem frequentam são pessoas populares, o povão, já vi lugares assim de pensar, poxa, não limpa isso aqui, deve ter um mês, e estão recebendo pessoas aqui nesse estado. Ontem mesmo eu fui numa padaria, eu comi um bolo, uma coisa que eu adoro, esses bolos de padaria, sabe? Com glacê, com chantilly, eu gosto muito de doce. E aí eu passei ontem à noite na padaria e fui comer um bolo, não resisti. Olhei pro ladinho assim, a lixeira naquele estado, olhei pro outro lado assim, o lugar do guardanapo naquele estado. Aí eu pensei, cara, se eu trabalhar num negócio desse eu dou um treco, porque eu não aguento trabalhar e ver e não limpar, você entende? Inclusive, uma vez, quando eu trabalhei numa loja lá em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, me apelidaram de a faxineira da loja. Aí, quando que ficavam querendo falar mal de mim, lá pelas costas, ficavam falando de mim por apelido pejorativo no celular. Por isso que eu não sou a favor desse tipo de coisa. De escárnio, de bullying, deboche, eu não sou a favor, porque eu já passei muito por isso, eu sei como é sentir isso na pele. Isso machuca. E nesse ambiente fizeram isso lá, sabe? Me apelidaram de faxineira. E aí quando queriam falar coisas ao meu respeito, falava assim, ah, a faxineira tá chegando aí, ah, a faxineira aquilo ali. E me machucava não pelo fato da palavra, mas a forma como faziam, sabe? A forma como acontecia. Então, enfim, por que eu estendi nesse assunto aí? Só para falar para vocês que tem lugares aqui que você vai encontrar aí para trabalhar, que são muito bem cuidados, estruturas limpas, se preocupam com o bem-estar em geral do colaborador. Mas vai ter lugares que infelizmente você vai chegar e vai estar com aquele desleixo. Eu particularmente não consigo ficar para trabalhar em lugares assim. Esse é um dos motivos também que eu rodei bastante em ambientes de trabalho, viu? Porque a minha tolerância para certas coisas ela é bem pequenininha. Então eu prefiro trabalhar com os meus docinhos, que como vocês estão vendo aí, para mim até então tá sendo uma experiência muito boa, muito feliz e gratificante. Eu tô aqui sentada um pouquinho fazendo uma pausa, porque eu ainda vou dar mais uma rodada, hoje eu já dei 2, vou dar a terceira, eu queria dar 4, mas não vai dar tempo por causa do horário, mas a terceira vai dar, porque eu tô com a caixinha cheia aqui ainda. Então é isso, qual conclusão? Tem emprego? Tem. Vai ser fácil encontrar? Vai depender muito do que você tá procurando, é assim, tá bom? Então, fica com Deus todos vocês que estão acompanhando aí. Estou respondendo na medida do possível. Teve algumas pessoas que eu fiquei bastante tempo sem responder, porque estava classificado lá no YouTube só para me mandar os comentários principais, os mais importantes. Eu não sabia disso. Então, depois de um tempão que tinha pessoas me mandado comentário, que eu fui rodar assim que eu vi que eu estava respondendo lá algumas pessoas e outras ficando sem responder. Aí eu fui e mudei a categoria lá para me mandar todos. Então, mesmo que eu mudei a categoria, eu vou lá e olho.
Então, se tem alguém ainda que eu não respondi diretamente, que eu não dei atenção, é porque eu não vi ainda, tá bom? Mas na medida que eu consigo ver lá, já vou respondendo. Porque eu gosto dessa interação, porque eu vejo o que vocês estão buscando, o que vocês estão pensando, a compatibilidade de pensamento, porque de certa forma isso agrega em mim também, tá bom? Mas um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!